Big Mom não foi derrotada no último capítulo, mas prestem muita atenção porque a estrutura permaneceu a mesma. Capítulo passado a gente viu a crescente da Big Mom conseguindo invocar a sua fusão de Holmes para que assim no momento final ela tivesse aquele engrandecimento, a sua elevação como inimiga e como oponente para que logo depois a sua queda fosse ainda maior. E a gente viu exatamente a continuação dessa queda literalmente nesse capítulo, porque a gente precisava ver a queda dela e agora a gente viu a continuação. Era uma oponente tão grandiosa que a queda ela se estendeu até por mais um capítulo quase que inteiro. Além disso, no final do capítulo teve o gancho para a gente poder abordar aqui mais a fundo todas as questões envolvendo Zunisha. Qual seria o seu crime, por exemplo, né? Eu já digo para vocês, o crime dela foi não estar inscrito nesse canal. Vamos embora falar do capítulo 1040 de One Piece. Então, começando com o golpe do Kid, que não foi suficiente para conseguir derrotar a Big Mom, para conseguir finalizar a Big Mom. Maluco veio pra mim semana passada dizendo que aquele suposto aqui, vamos considerar spoiler, que a última abertura de One Piece deu, não seria da espadada que o LoL deu, que chegou até o fundo lá, até o submundo do país de Wano, mas sim que seria o canhão do Kid. Bom, aqui duas opções. Na verdade, eu dei duas opções semana passada, que foi o seguinte: ou o anime ele realmente se adiantou em exagerar a cena como ele tem feito com que 90% das cenas de luta e realmente ao invés da gente ver ali o tiro de canhão eletromagnético dele conseguir ali pegar no corpo da Big Mom. No anime eles escalaram a parada ao ponto de chegar até também, pra conseguir de certa forma ali, né, tentar igualar com o golpe do LoL, chegar até também o país de Wano e ir rasgando tudo, até pela coloração mais arroxada também. É até uma boa evidência pra gente crer que seria a técnica do Kid, ou a gente precisaria esperar esse capítulo pra que talvez esse capítulo mostrasse a consequência do golpe, né? A gente viu o golpe, ele conseguindo ali o tiro, conseguindo chegar na Big Mom, mas talvez nesse capítulo, assim como aconteceu, por exemplo, na luta do Zoro contra o King, a gente viu meio que a consequência ali do golpe no começo do capítulo seguinte, talvez no começo desse capítulo a gente visse que, na verdade, sim, o tiro de canhão do Kid também conseguiu chegar até lá o chão do país de Wano, o que não foi o caso. Kid, você, me desculpa, me dói dizer isso, mas você é um pobre coitado. Você não conseguiu finalizar a Big Mom. Então a Big Mom resiste ao golpe do Kid e tenta, nesse momento, roubar anos de vida dos Randos, né? Consegue pegar ali alguns anos, mas ela não consegue roubar os anos de vida tanto do LoL quanto do Kid ali, né? Os dois ali, eles não têm medo nenhum do Imperador, foi muito legal. Agora eles já estão no nível do Jinbe, né? Que também não tinha medo nenhum da Big Mom. E o LoL nessa hora usa uma técnica nova chamada de Room R. Vamos chamar dessa forma para ficar um pouco mais fácil aqui de ser dito, né? Para parecer mais bonito, mais harmônico de ser dito. O Room R, que diferente do Room K ou K-Room, que a gente viu antes, a gente não sabe e provavelmente faz parte do despertar. E por mais que a gente tenha visto essa técnica que a gente careça ainda de detalhes, eu acho que a gente ainda precisa de mais detalhes para a gente entender o funcionamento dessa sala, mas ainda assim foi muito interessante a função que essa técnica teve nesse capítulo. Primeiro, conseguindo fazer referência ao Rocinante, a técnica do Rocinante que também era criar ali um domo ao redor do usuário, no caso, e quem tivesse dentro dele, e nenhum som que tivesse dentro ali conseguiria sair, né, daquele domo. E isso aconteceu com a Big Mom aqui. Foi muito legal essa referenciazinha e também depois o que acontece com ela na explosão final. Logo depois, o LoL ele randomiza completamente a Misery e nesse caso, eu diria que ficou um pouquinho confuso porque o LoL ele cortou a Misery aparentemente sem o uso da Rune, sem o uso do Rune. O Rune que estava sendo aplicado na Big Mom estava lá ativo, mas ele não parece ter usado sequer o despertar na espada dele e nem o Rune em volta da Misery para conseguir cortar ela. Talvez ele tenha conseguido criar esse outro Rune que a gente não tenha visto, porque cortes normais a princípio não são suficientes para conseguir causar algum dano na Misery. E por mais que a gente não tenha visto exatamente ela sofrer um dano, ela poderia muito bem depois acabar se realinhando ali, se reassimilando as duas metades e continuar a luta, mas ainda assim deu a impressão de que ele realmente conseguiu separar
a Misery em 2 ali, com um corte aparentemente normal que não deveria causar dano, a não ser que você seja o Brook, que tem os poderes ali mais místicos envolvendo também almas e etc, e por isso ele tem essa capacidade, ou o Zoro, que tem técnicas de fogo, técnicas de você conseguir cortar o fogo. Então, com ele faz sentido, além do Kinemon também, né, figurões que têm essa mesma habilidade. Só que enquanto a Big Mom, ela tá caindo, foi muito engraçada essa cena, porque ela precisava segurar em alguma coisa para evitar que ela caísse, já que ela não estava conseguindo chamar os homies dela para conseguir salvar ela. Inclusive, quando tinha saído os spoilers, o maluco já ficou louco dizendo: "Mas por que que a Big Mom não tinha chamado os homies para salvar ela?" Por conta disso. Primeiro porque o Loli foi safado ali, né? E a gente não sabe ainda se ele usou Room, se não usou, se isso vai ser corrigido no volume dele usando o Room na espada, ou se vai mostrar algum quadro dele ali aparentemente usando o Room, ativando um segundo Room. Enfim, o fato é que os homies, eles não tinham a capacidade naquele momento de ir salvar a Big Mom, e o Oda deixou claro isso, né? Então ela tentou ali de alguma forma segurar exatamente na bomba. Pá! Segurou na bomba. Foi muito engraçada essa cena e a bomba explode nela. Uma das bombas. E esse lance das bombas, segura aí, porque ela pega numa das bombas e uma dessas bombas explode. E a grande queda dela, esse momento da queda e dela lembrando do Roger, falando: "Por que você decidiu falar aquilo? Agora a gente tá tendo que lidar com esses pirralhos vindo atrás da gente. E One Piece, será que ele tá em Wano? Onde é que será? Será que ele realmente é real?" Nessa hora ela acabou lembrando do Roger, no fim das contas, né? Será que tinha? Será que teve alguma coisa? Será que era alguma paixão ali que existiu em algum momento passado? Porque eu não acho, né? Tem que ter, a memória tem que surgir de algum motivo, né? Por algum motivo, eu não sei se foi só, tipo, ele foi o rei dos piratas. Enfim, óbvio que a maior motivação foi o fato dele ter conseguido se tornar o rei dos piratas, e ela também tinha esse sonho, além de, óbvio, construir um país livre de preconceitos com várias das raças ali, ela também tinha vontade de se tornar rei dos piratas, né? Então, óbvio, faz sentido que ela lembre do Roger nessa hora, e pelo fato dela estar sendo ali abatida por também supernovas, novos piratas dessa geração, faz sentido que ela, de certa forma, culpe o Roger por ter dito as malditas palavras que fez com que todo mundo quisesse também se tornar um pirata. E ela lembra disso e vai caindo, e nessa hora a gente vê várias cenas de várias reações a esse acontecimento. A gente vê ali, por exemplo, Yamato, Momonosuke vendo o buraco que tinha sido feito. A gente vê ali, olha só, galera, o Zoro caído no chão. E a gente não vê o Brook ali. O Brook, na verdade, aparenta estar em outro cenário, porque ele é colocado no quadro de cima, se eu não me engano, ali junto da Robin também. E você vê que o Zoro, ele tá logo no quadro de baixo, caindo com os escombros, caindo junto dos escombros, e a gente não sabe se ele vai cair realmente de vez também lá de Onigashima até o país de Wano, ou se ele ainda vai continuar ali em cima de Onigashima mesmo, só teve uma instabilidade onde ele tá caído no chão, mas ele tá caído, apagado e ensanguentado, o que me leva a crer que ele realmente já apagou, e aquela cena dele vendo ali, deitado no chão, a assombração do ceifador, seria tudo alucinação do Zoro num sonho dele. Eu não sei se o Oda vai meter uma de Bleach dele ter que enfrentar a sua Zanpakuto pra assim ele conseguir dominando aquela espada quase que numa luta direta ali, né, naquele universo mental, pra assim ele conseguir, por exemplo, ser digno de conseguir completar o processo de enegrecimento da sua espada, no caso, a Ema. Pode ser que quando ele acorde ele veja: caraca, a minha espada se tornou uma espada negra de fato, afinal é a mais próxima, a gente acredita, né, que esteja de ser completada. Esse processo, afinal, foi dito no comecinho do arco, né, o Hitetsu, ele diz pro Zoro, né, eu acredito que você seja capaz de completar esse processo. Então pode ser que o Zoro ele esteja tendo somente uma alucinação de tudo isso através de um sonho. Inclusive, a maior batalha desse capítulo foi solucionada, foi resolvida. Raizou contra Fukurokujo, que, cara, perdeu, tá lá caído no chão pedindo arrego, pedindo água. E, cara, foi uma forma legal de o Oda não gastar, tipo, páginas e páginas pra mostrar a conclusão dessa luta. Mostrou ali logo, aproveitou o momento pra mostrar a conclusão dessa luta. Enfim, eu queria um capítulo inteiro só daquela luta, confesso pra vocês. E a Big Mom termina de explodir no fundo do poço que foi criado pelo LOL lá com a espadada dele, e em
silêncio, com aquela página dupla mostrando ali a capital das flores. Reparem no ângulo, reparem na verdade no enquadramento, a posição que foi colocada. Primeiro, a capital das flores, que já é um negócio muito grande, a capital é muito grande, aquela árvore que tem na capital é muito alta, e depois a gente vê a explosão que é ainda maior, fazendo parecer que, meu amigo, a capital das flores era até pequena em comparação àquela explosão. E foi aquela explosão ali em completo silêncio. Ela terminou no fundo do poço e sem ninguém sequer dar conta de que ela estava sendo derrotada ou ligando para aquela explosão, porque ninguém tava nem ouvindo, tava lá até um barulhinho de música no final lá, com todo mundo aproveitando a festa e tal, todo mundo lá dançando e tal, e a explosão. E caraca, já começaram os fogos, aí vê uma explosão gigantesca lá, e esses elementos da comparação de tamanho da explosão, de ter sido feita ali em silêncio, dela terminando lá no fundo do poço, foi muito maneiro. Agora, a grande pergunta é: o que de fato, como de fato, aquelas bombas explodiram na Big Mom? Porque volta. Quando ela segura aquela primeira bomba, aquela bomba explode. Só que depois que a gente vê a Big Mom sendo explodida, a gente vê a Yamato. E ela tá com as bombas, o resto das bombas congeladas lá com ela. Então, quais foram as bombas que explodiram exatamente, né? Na verdade, durante a sua queda, a gente vê alguns mísseis que estão ali bem como se fosse ali míssil de Segunda Guerra Mundial caindo junto da Big Mom. E essas foram as bombas que explodiram ela. Agora, por que essas bombas em particular não apareceram antes, né? Elas não tinham sido congeladas também? Será que a Yamato ela não percebeu que essas bombas existiam? Porque o que fazia parecer é que as bombas que tinham explodido no final do capítulo, além da primeira explosão, tinham sido as outras bombas que tinham sido congeladas ali com a Yamato, enfim, que ela acabou puxando junto e caiu com os escombros em cima dela, mas não foram essas bombas, foram outras bombas. Então vamos ver se esse plot das bombas vai continuar. Tudo bem, era um arsenal, poderiam ter outras bombas ali, outros mísseis nesse caso aqui, compondo ali parte do arsenal, mas ficou meio esquisito pelo fato da gente nunca, se eu me lembro bem, nunca ter visto essas outras bombas que tinham também nesse arsenal. Agora, aquela discussão, foi uma derrota satisfatória? Ao meu ver, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei semana passada. Eu sinto que, diferente do Kaido, que a gente viu golpe atrás de golpe para conseguir ter aquela dificuldade até ir conseguindo abaixar a barra de vida do Kaido, essa sensação de caraca, a gente precisa dar dano sem parar para esse desgraçado começar a perder barra de vida. Essa sensação de dificuldade de fazer a barra de vida cair com a Big Mom não aconteceu, porque mesmo que tenha sido parte da luta sendo executada em off, isso também aconteceu com o Kaido. Boa parte da luta também está sendo em off ainda assim. Só que mesmo assim a gente viu, a parte que a gente viu deu a impressão de que, caraca, tá difícil fazer esse desgraçado enfraquecer. E no caso da Big Mom, a gente viu casos isolados ali, golpes isolados que o Law e o Kid eles conseguiram aplicar na Big Mom, né? Mais por mérito do Law ali, vamos ser sinceros. Mas enfim, foram golpes mais isolados, né? Não foram uma soma de golpes assim que fica, caraca, foi golpe pra caraca que eles deram ali pra conseguir também derrotar a véia. E o final ter sido uma derrota que nem sequer foi mérito do Kid, coitado. Tudo bem, ele forçou ali a queda da Big Mom, conseguiu empurrar ela mais pra baixo. Ok, mas ter sido a bomba em si, bomba por si só já não tem moral, quase nenhuma de, nossa, que explosão, essa sim eu acho que mataria um Yonkou, essa é uma explosão gigantesca. Não, explosões desde Alabasta a gente sabe que não tem moral nenhuma, então por conta disso prejudicou um pouco da sensação de caraca, que explosão, caiu a Big Mom, certeza, agora ela não levanta mais. Não passou essa sensação, vamos ser sinceros aqui. E fora o fato dela não ter explorado mais do hack do armamento avançado que ela tinha e o hack do rei avançado. Assim, tá sendo colocado um hype muito grande durante esse arco em relação a essas duas técnicas, né? Esses dois poderes. E por mais que você possa colocando na balança as habilidades de hack dela, quase que sendo semelhantes às suas habilidades de Akuma no Mi, e ela, por opção, optando realmente usar um estilo de luta baseado na sua Akuma no Mi, ao invés de dar preferência aos seus tipos de hack,
faz sentido porque daria elas por elas, né? Porque isso a gente considerando que os dois poderes ali estão em meio que similaridade, né? Não diferem uma coisa da outra em relação ao nível de poder da própria Big Mom. Ela comparando seus níveis de hack com as suas habilidades de Akuma no Mi. Se a gente considerar que seria mais ou menos ali pareado, tudo bem, ela poderia optar ali pelo uso da Akuma no Mi. Ou se fosse a diferença bem pouquinha, também não faria diferença muita na prática. Mas ainda assim, tá sendo colocado um hype tão grande nesse arco e foi dado o hype dela ter a capacidade de usar essas técnicas que ela não ter explorado parte disso. Não tô dizendo que ela precisaria, nossa, só usar o estilo de luta dela baseado em hack do rei avançado, em hack do armamento avançado, mas ela não ter também explorado mais disso para dar a sensação de que, olha só, dela ter usado tudo que tinha ao seu alcance para tentar impedir a sua própria derrota, isso quebra um pouco daquela sensação de caraca, ela realmente tentou de tudo e não conseguiu mérito dos caras que conseguiram derrotar ela. Pelo fato dela não ter explorado todos esses recursos, é que passa um pouco dessa sensação. Enfim, não é nem o meu trabalho tá defendendo Yonkou aqui. Pra ser sincero, não é nem o meu trabalho, mas eu ainda faço essa caridade de defender a Big Mom. Agora partindo pro final do capítulo, onde a gente tem a conversa entre o Momonosuke e a Yamato sobre a chegada de Zunisha, que está se aproximando da ilha e provavelmente vai dar cabo ali dos navios do governo mundial. Faz sentido que ela já saia limpando o caminho para conseguir ali se ver livre, tudo bem? Mas ainda assim, galera, vamos aqui falar do que interessa. Eu fiz umas pesquisas aqui ontem para trazer aqui uma teoria bacanuda aqui pra gente ver se vai acontecer, se vai ser confirmada ou não sobre o tal crime de Zunisha. Foi confirmado explicitamente nesse capítulo de que Zunisha está vindo e que é o antigo companheiro de Joy Boy. Isso a gente meio que já deduzia pelo fato de ter uma relação com o Zou nas suas costas e Zou ter a posse de um dos poneglyphs e os poneglyphs eles terem sido escritos em Wano, enfim, que fazia parte dos países aliados ali de Joy Boy, enfim, tava meio que implícito, mas agora foi explicitado isso pra gente e que esse elefante foi alguém que cometeu um crime há 800 anos. E isso a gente não faz ideia do que seja, mas talvez a gente tenha indícios. Então vamos falar sobre isso. Primeira possibilidade, Zunisha ter sido ordenada a caminhar por algum inimigo, por algo que ela não fez, ou por algo que se ela fez de forma não intencional. No mais estilo Simba com o Scar no desenho do Rei Leão. No primeiro filme do Rei Leão. Tava lá o Scar que acusou, que alienou a cabeça do Simba, dizendo que foi culpa dele que o seu pai tenha morrido, que o seu pai tivesse morrido. Então talvez algo assim pudesse ter acontecido também com Zunisha. Meu Deus, do jeito que ela é meio... fui eu que fiz, esmaguei sem querer o Joy Boy, matei ele, mas não foi culpa minha. Algo assim poderia ter acontecido, mas é a mais improvável. Principalmente pelo fato dela carregar Zou nas suas costas, né? Um país nas suas costas, então eu não acho que o inimigo ele simplesmente diria não, pode ir lá e deixa essa raça aí livre aí e vai caminhar por aí. Não, o mais provável realmente é que seja uma ordem. Essa ordem tenha vindo de algum amigo seu, de algum companheiro seu. Só que qual seria a motivação pro Joy Boy, ele, caso tenha sido ele realmente que ordenou que Zunisha caminhasse dessa forma, por que ele faria, ele condenaria o elefante a fazer isso, né? Tipo, eles não eram brothers? Então por que o Joy Boy faria algo assim com ela? E aqui a gente entra na segunda possibilidade, que seria Zunisha ter falhado numa missão importante e Joy Boy ter brigado com ela ao mesmo tempo em que ele teria ordenado isso de forma que tentasse proteger o país. E qual missão seria essa? Talvez levar Zou, transportar o país de Zou até o país de Wano, para que o país fizesse parte também do grande arquipélago de ilhas que compõe o país de Wano, para que assim Zou também permanecesse seguro até a chegada do novo Joy Boy, a chegada do novo amanhecer. A gente sabe que o ano se fechou
para o mundo por conta de algo que aconteceu no seu exterior e é um país até hoje muito isolacionista. Quase que eu errei a palavra aqui. Então, se Zou fosse transportada, óbvio que na liberdade poética de você conseguir transportar ali um país em cima das suas costas, faria sentido que esse país também se tornasse um lugar seguro, tivesse ali aglutinado com os outros países, com os outros pedaços de terra que também compuseram o país de Wano. A gente sabe que o país de Wano, a geografia é toda dividida ali em rios, como se fossem vários bloquinhos ali de ilhas compondo aquele grande arquipélago. Então poderia também ser o caso de Zou ter sido transportada até lá, ou pelo menos essa ter sido a intenção. E por algum motivo que a gente não sabe, alguma emboscada inimiga do governo mundial, que ainda não era o governo mundial, por algum motivo, Zunisha não conseguiu executar essa missão. E qual foi a missão, então, que o Joy Boy passou para ela, já que a gente não vai conseguir manter Zou segura junto do resto do arquipélago de ilhas do país de Wano? Para proteger Zou, você vai caminhar eternamente até que você receba uma ordem direta para você parar de caminhar. Para que dessa forma, andando eternamente, dessa forma Zou permaneça segura a todo momento, não podendo ser achada por ninguém. Você vai vagar pelo mundo ali andando e não vai deixar ninguém descobrir a sua localização. Permaneça andando para continuar fazendo com que a ilha permaneça segura, que o país permaneça seguro. E agora, Zunisha volta para Wano. Para quê? Para cumprir o resto da sua missão, que foi o início dela. Conseguir transportar Zou, fazer com que ela faça parte do país de Wano. E um detalhe muito importante aqui também, galera. Quando Pedro ele fala sobre o bando do Roger e a interação que eles tiveram com Zunisha, ele fala que tanto o Roger quanto o Oden, eles podiam ouvir Zunisha, isso a gente sabe, mas eles não conseguiam conversar com ela. E aqui a gente pode interpretar de duas formas aqui. Ou Zunisha não estava ouvindo o que eles diziam literalmente, o que é mais improvável, afinal, né, eles estavam ouvindo ela, fazia sentido que eles também conseguissem falar para ela, se comunicar com ela. Ou a segunda alternativa, Zunisha não obedece ou não escuta ninguém, ela não dá ouvidos, a não ser a uma única pessoa, e essa pessoa a gente já sabe quem é. Momonosuke. E isso abre brecha, galera, para ele ser um dos dois soberanos que estariam para se encontrarem. Momonosuke junto de Poseidon Shirahoshi. Os dois que carregam muitas semelhanças entre si, os dois sendo aqueles garotos chorões, sabe? Aquelas crianças choronas que através do amor duro ali do Luffy, né? Dele ter ele motivado de forma meio bruta, os dois, eles conseguiram crescer, eles conseguiram evoluir. Porque a pergunta que fica é por que só o Momonosuke conseguiria dar uma ordem para Zunisha? Porque o Luffy não poderia dar uma ordem, afinal ele também consegue ouvir o elefante? Porque o Roger, porque o Oden não conseguiam dar alguma ordem? Porque ele seria descendente direto do primeiro Joy Boy. Não por parte do Oden, mas sim por parte da Toki, que veio lá do século perdido. Esse sangue que ele possui nas suas veias seria responsável por ele também conseguir dar uma ordem para Zunisha. Somente por esse motivo ele seria capaz disso. Enfim, galera, esse vídeo já tá muito longo, mas eu aproveitei esse momento aqui para não só fazer um review, mas também juntar com toda essa teoria aqui envolvendo Zunisha, para assim a gente poder já aglutinar tudo numa coisa só, poder explorar todo esse assunto. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, meu amigo, não foi inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos que saem toda semana comentando o mangá e o universo de One Piece. Vejo vocês na próxima. Tchau!